pelo profissionalismo e experiência. Pioneira em avaliação psicopedagógica com enfoque neurocognitivo no Nordeste, a clínica conta com uma equipe diversificada de profissionais. Trazendo excelência em psicologia e fonoaudiologia, oferecemos serviços de avaliação neuropsicológica, identificação da síndrome de Irlen e alfabetização fonológica. Utilizando os procedimentos mais modernos e contando com equipamentos de ponta, a Domus também avalia e treina o seu cérebro, mediante estímulos e técnicas de neurofeedback, biofeedback e neurometria. Nossa equipe também realiza consultorias, cursos e treinamentos especializados no campo da aprendizagem. Ficamos na Rua Tenente Brandão, 453, em Lagoa Seca. Domus, avaliação, estimulação e formação neurocognitiva. Telefone 98892-7723. Opiniões especial de quarentena. O programa de hoje está muito bom, muito leve, muito alto astral, descontraído. Hoje nós temos cultura, viagens, gastronomia. Se encoste na cadeira, se delicie com o programa. Com certeza você vai gostar muito. O programa está saboroso. Até a próxima. Um forte abraço. O que me interessa, uma frase que você falou agora há pouco que eu achei muito interessante, o olhar do artista sobre uma peça, sobre a cultura é muito diferente porque é especial. E aí esse resgate do que é belo. Sim. Aí uma coisa leva a outra, você está na equipe de produção de um dos programas que eu mais adoro. Eu raramente assisto televisão, mas quando eu assisto, eu gosto muito de assistir Cafundós. Cafundó, do meu amigo Geraldo Maia. Um abraço, Geraldo. Você está na equipe de produção. Fala um pouquinho, rapidamente, sobre Cafundó. O Cafundó é uma maravilha, né? É a revista eletrônica da cultura potiguar, né? Olha isso aí. Então, Geraldo é um cara irrequieto demais. Geraldo não dorme. Tem uma frase dele que é típica, que eu brinco muito com ele. Geraldo, ele, rapaz, é muita coisa. É muita coisa. Essa é a frase típica de Geraldo aí. Mas essa história de muita coisa, isso é que faz ele viver, que faz ele respirar, nessa luta pela preservação da nossa cultura, que é uma coisa em comum entre eu e ele, a nossa cultura popular, que Mário de Andrade, quando veio em 28, 29, quando retorna dessa viagem, que terminou culminando no livro Turista Aprendiz, quando ele retorna a São Paulo, que os maiores jornais de São Paulo, a Folha e o Estado de São Paulo, o entrevista, perguntando de toda a cultura, de todos os estados, qual foi a que mais impressionou ele. Ele disse, sem dúvida alguma, a cultura mais rica que eu vi em toda essa viagem foi a do Rio Grande do Norte. E ele veio pela Bolívia, veio pelo Norte, veio pelo Nordeste e visitou tudo isso e viu aqui e disse que a cultura mais rica era o Rio Grande do Norte. E a gente fazendo Halloween. Não, e outra coisa, Câmara Cascuda é o maior folclorista da história do Brasil. Deiflo está entre os 5 maiores também. E o Potiguar não valorizar é uma coisa impressionante, né? Mas vamos falar de Cafundó, que valoriza. Pois é, exatamente. Como é que a gente, quem está nos assistindo agora, como é que a gente assiste Cafundó? Olha isso. Cafundó está passando agora na televisão, não desliga ainda não. Terças-feiras, 15 horas, exatamente na hora desse programa. É a reprise, né? É reprise. O programa, ele é veiculado todo sábado, ao meio-dia.
com reprises às terças-feiras, às 15 horas, Sim. e às sextas-feiras, ao meio-dia. E também com reprises à noite em dias alternados. Então, e em qual emissora? na TV Assembleia, né? Na TV Assembleia, que tem feito um trabalho muito, talvez, das televisões do Rio Grande do Norte, sem dúvida alguma. Com o Cafundó, é a televisão que mais se fala de cultura popular no Rio Grande do Norte, é a TV Assembleia, sem dúvida alguma. Isso é uma coisa né? que a gente tem que valorizar. Com certeza, sem É dúvida porque é alguma. nosso dinheiro. Isso, com certeza. É um com parabéns. certeza. Eu parabenizo muito, adoro o programa, adoro o Geraldo, acho que faz um programa incrível. Vocês, da equipe toda, porque o programa não é só quem está ali na frente, né? É a equipe Sim. toda. É um programa inteligente, Sim. muito dinâmico, tem uma enquete, tem um não sei o que, tem um rápido e de um bom humor incrível. Eu Sem me dúvida. sento, tá assim, isso aí. Então, peraí, então, vou já, a gente vai sair. A gente sai já, deixa eu terminar aqui. E aí assisto, me divirto, dou muito O valor. mais interessante do Cafundó é que você está passando para o brasileiro as raízes do brasileiro. Exatamente. A história do brasileiro. Não está contando né? nada de fora, não. Não. E de uma maneira lúdica, de uma Sim. maneira Adoro. boa de se assistir, engraçada, né? Exatamente. Nada Lúdica, didático, com humor. chato, Não. Isso é importante. É importante também citar as entrevistas que são feitas, Sim. né? Eu, de vez em quando, tenho um quadro lá também, que eu dou uma receita nossa, da nossa culinária nordestina, da nossa culinária potiguar. Foi um desafio muito grande em tão pouco tempo e montar um trabalho. Eles são deficientes, não? Tem dois bailarinos com deficiência, um é cadeirante, outro tem paralisia cerebral, então, e os outros não têm deficiência física, mas é toda uma proposta para construir essa imagem, né, da pessoa com deficiência dentro das artes como artista, né, assim. E a gente teve a honra de ter o vice-presidente assistindo o trabalho. Foram mais de 500 pessoas no teatro assim assistindo, então assim foi um retorno muito bom. E aí eu fico muito feliz de saber que eu estou fazendo um pouco dessa história lá, né, na Costa Rica. Assim. Você está falando e eu estou aqui pensando, caramba, o cara sai de Natal, né, e vai montar num outro país uma proposta, vai trabalhar com... Porque tem N, a gente aqui rapidamente falou de várias barreiras. Tem a barreira geográfica, pela distância, tem a barreira cultural, porque é uma outra realidade diferente da nossa, tem a barreira da língua. Tem Falar muito bem espanhol, castelhano, né, na verdade, porque eu sofri um pouco assim, com relação a isso, porque eu não falo espanhol fluentemente, né? Mas eu ia falando portunhol ali, e a gente ia fazendo alguns gestos, o corpo fala muito, né? Sim, é verdade. Você está há muito tempo acostumado a lidar com o corpo e eu imagino que a dinâmica flua muito bem. Foi muito importante assim, na minha carreira e acredito assim, de sair de Natal, né? Sair do Rio Grande do Norte assim, e levar um pouco dessa arte daqui para lá, né? Acho que foi importante isso. Assim. Agora eu quero falar uma coisa que é assim, eu queria bater esse papo contigo para fazer essa pergunta. Como é que do nada você cria? Assim, como é que é o processo criativo? Olha ali. Isso é lá no... Esse é o diretor da companhia, lá Na da Costa Rica, da companhia de A Dança, né? O nome dele? Esse é o Lúcio Flores. Sim. Eu tive um trabalho com ele o ano passado, primeiro fazer um laboratório de dança, né, para depois construir o espetáculo. Assim, o ano passado eu tive um pouco mais tempo, esse ano foi mais curtinho o tempo, né? E foi bem interessante. Você aí está criando com eles, está coreografando com eles? Nesse caso aí eu estou fazendo um laboratório, né? Sim. E aí, a partir daí eu vou analisando como é que eles utilizam o corpo no espaço, como é que eles se entendem quanto bailarinos, quanto artistas, né?
E aí eu vou analisando isso, anotando todos esses procedimentos para depois começar a construir a obra, né? Eu acho isso incrível. A gente vai descobrindo quais são as eficiências, quais as limitações, quais, né, as qualidades para poder a gente absorver isso, para que isso fique mais no corpo deles, assim, né? Não ser uma cópia de um movimento que eu criei, né? Sim. Mas sim de algo mais orgânico deles, né? Deles compreenderem o que eles estão construindo quanto dança, quanto movimento, né? Então é um referencial, é o bailarino. É o bailarino, Seja o bailarino com a deficiência ou não, mas o referencial é o bailarino. Como é que eles se respeitam, como é que eles, qual a linha qual é o caminho que eles estão seguindo, sabe, assim, como é que eles se enxergam também. Então tudo isso é muito importante, assim, para que a gente construa uma obra que para quem assiste não se torne tão piegas, né? Sim. Não tenha pena, e sim veja o potencial daquele corpo na cena, né? Então eu vou indo por esse caminho. Perfeito, eu acho isso me permito dizer que isso sim é inclusão. E não eu chegar sem nenhuma deficiência, num corpo que não tem deficiência, tente repetir o meu referencial. Não, o referencial é o do corpo com deficiência. É verdade, sim. O que a gente coloca da minha referência sou o artístico, é como eu vou seguir essa linha de trabalho, assim. Mas o foco mesmo são os bailarinos, né? A capacidade deles construírem também, né? E aí lhe devolvo a pergunta, insisto na pergunta. Como é que você cria, Anderson? Qual é o teu processo criativo? Eu vou buscando saber que lugar eu estou construindo, né? Assim, qual é a proposta que eu quero seguir? O que eu quero levar ao público? Né? Eu faço muitas perguntas para mim, né? Sim. Para antes poder começar a construir. Para que quando chegue no palco as pessoas analisem ou se enxerguem de alguma forma ou façam uma reflexão daquilo que elas estão assistindo. Então, o poder criativo vem a partir daí, né? Para levar isso como potência do artístico, né? Assim, para saber o que as pessoas têm de construção, né? Porque vivemos isso, a evolução, o tempo todo, né? Então, a partir daí, a gente vai construindo. Então, eu anoto tudo, eu tenho várias referências de grandes artistas, eu tenho vários livros que vai também me dando essa atuação, essa experiência também de quanto bailarino, também trouxe muita coisa, assim, né? É massa, muito legal. Eu tive um encantamento por viajar com o meu pai, que nunca saiu de Natal, mas eu cresci com ele lendo revistas National Geographic e tal, falando das pirâmides do Egito e dizendo, sempre ele dizia para mim e para meu irmão, como é maravilhoso viajar, como é maravilhoso conhecer outros mundos, outras culturas. Quando ele falava, parece que ele vivia aquilo, mas na verdade eu acho que era um anseio dele de que os filhos vivessem uma coisa que ele não teve condições. Não fala mais não, senão me emociono. Mais ainda, né? Mas eu sei que você tem essa paixão, porque eu acompanho você pelas redes sociais e vejo você viajando. Aqui na América Latina, quantos países já? Na verdade, eu não conheci um número tão grande, mas eu digo que eu conheci bastante bem. Sim. Foi mais profundidade do que... Argentina... Então, assim, Argentina, Uruguai e Chile são os 3 países da América Latina que eu... Fala Chile... Foi a Machu Picchu? O cara não foi ao Chile. Não foi lá, não conhece o Chile. Você viajou muito por esses 3 países, por essa... eu viajei bastante. Uruguai, não? Fiz Uruguai, é onde eu faço meu mestrado, Sim. Inclusive. Acabo estabelecendo relações profissionais também. Tenho amigos lá até hoje. A Argentina, tenho amizades fraternas mesmo, de uma grande amiga, Maria Sólio, que realmente se tornou amiga da família toda. Já veio ao Natal. Então, assim, eu tenho uma relação com a Argentina muito fraterna, né? E gosto muito do país, conheci muito bem
Buenos Aires, no período que eu estive lá, passei 5 meses. Morou lá? Morando, fazendo cursos de formação de professor de espanhol para estrangeiros, entendeu? E foi lá, inclusive, o aprofundamento da minha leitura de autores de língua espanhola, foi onde eu tive a possibilidade de conhecer mais da história da língua via Argentina, que logicamente a passagem da construção da língua espanhola como ela é hoje, né? Então, assim, eu trabalho com língua espanhola, trabalho com língua francesa, mas o estar lá, conhecer pessoas que têm conhecimento, eu tive a sorte de alugar um quarto numa casa aqui de um amigo, hoje um amigo, né? Que era guia turístico e estudante de teatro. Que maravilha, então, você imagine a que bagagem, oportunidade. entendeu? Então, a viagem, ela proporciona, não é só a questão de você ir, é o intercâmbio, a troca que você tem, sabe, conversar com as pessoas, de poder sentar para tomar um vinho, tomar uma cerveja, e a conversa sair muito mais longe do que você poderia imaginar, entendeu? Você Sempre que eu viajo com as pessoas ficam meio surpresas comigo. Por exemplo, Rio de Janeiro. Eu já fui ao Rio de Janeiro umas 8 vezes. Sim. Por baixo. 8, 10 vezes. Eu nunca fui ao Cristo. Aí, nunca enfrentei aquela fila. Aí as pessoas ficam assim, como é que você não vai ao Cristo Redentor? A Maracanã eu fui quase que à força, fui amarrado para dentro do Maracanã. Agora, uma coisa que eu adoro é andar pelas ruas, por exemplo, Copacabana, entrar naqueles, eles chamam de pé sujo, que é o botequim, e ficar, conversando com as pessoas, a sonoridade do sotaque, as histórias, eu acho isso maravilhoso. Isso que é legal. Essa troca. Eu digo, olha, eu não fiz psicologia por acaso, é porque a pessoa fez psicologia porque gosta de gente. Então eu vim aqui para olhar para o monumento, é legal, muito bonito, foi bem construído e tal. Mas eu queria conhecer gente, as pessoas. Eu gosto disso. Nada contra quem vai. Não, uma das providências que eu tomei, exatamente por causa desse tipo de perfil, é eu ter podido, por exemplo, morar numa rua, na esquina tem um dos típicos bares, cafés de Buenos Aires, que são característicos dos bairros, você tem quase toda esquina. Eu escolhi um para frequentar todos os dias e poder chegar num determinado dia, a pessoa que atendia, que eu já conhecia, ela virar para mim e dizer assim, o de sempre. Olha que maravilha. Então você construiu um espaço seu ali. Tá entendendo? Então aquilo ali, por quê? Porque eu já tinha sentado para conversar com ela, para bater papo, eu já tinha sentado para conversar com o proprietário, a gente já tinha trocado ideia, então já era uma pessoa do cotidiano ali, naquele período que eu vivi. Então, por isso que eu digo assim, eu não viajei por muitos lugares na América Latina, como poderia ter ido, mas eu vivi intensamente nos lugares por onde eu passei. Você morou, né? Eu não sabia disso, quer dizer, porque uma coisa eu viajei a Gramado, passei uma semana lá, foi muito bom, de novo, eu fiquei mais perto das pessoas e tal, e minha mulher, vamos conhecer o museu, daqui a pouco a gente vai, e queria ficar, era conversando, perguntando das coisas, entrar num ônibus e ia conversar, você fica conversando com as pessoas, mas o bom é esse, saber quem é, por que está aqui e tal. Tudo bem, você continue sua viagem, batendo foto dos monumentos e tal, fique na sua. Todo mundo tem mas sua a minha é outra pegada, que é essa pegada nossa, é outra pegada, que é esse turismo para conhecer e para trocar cultura. Isso. Como é que isso é assim? Por que é desse jeito? Que cultura é essa que está aqui? Eu tenho alguns amigos que têm essa pegada. Iniciamos em 2017 uma montagem chamada Meu Seridó, que é um espetáculo que fala sobre a nossa região, a região da nossa família. Ai, que legal. E é um espetáculo que estreou em 2017, mas já circulou por 22 estados do Brasil, teve uma repercussão incrível, fez uma... Quase o Brasil inteiro. Brasil, de norte a sul, fizemos muitas cidades. Que maravilha. Nossa. E é o nosso Seridó. Nós temos um VT. Senhores, aqui começa o meu Seridó. Seja bem-vindo, pessoal. O Seridó é tudo parede. Seridó. Meu Seridó é um espetáculo que fala do nosso interior. É
região que inspira e intitula o espetáculo. E a ideia é falar um pouco dessa região, desde a parte mítica, que é falar da Caatinga, passando pela parte histórica. Eu poderia passar horas citando os costumes que deixamos no sertão. Com música, com leveza, é um espetáculo que fala de coisas simples, de gente simples, é um espetáculo que fala de vizinhanças. No fundo é a história do Brasil, só que contada de uma forma popular, divertida, através do teatro popular de rua nordestino. É isso que é meu Seridó. Ainda na estação de teatro, hoje vocês estão com um espetáculo? Hoje temos 5 espetáculos no nosso repertório. Sim. Que é o Quintal de Luiz, que é um espetáculo inspirado na vida e obra de Luiz da Câmara Cascudo, está voltando agora em fevereiro. Temos o Guerra, Formigas e Palhaços, que é o nosso adulto, que é um espetáculo também que fez uma grande circulação pelo Brasil. E temos os nossos infantis, né? Sim. Que é uma tendência que eu trouxe um pouco desde o meu trabalho com fábulas, que é esse da contação de história. E a gente trabalha, tem uma Estação dos Contos, tem Um Sonho de Rabeca no Reino da Bicharada. Você estava no domingo no Bosque. Eu vi. No Bosque em Cena, né? Um projeto Isso. do Parque das Dunas, que todo domingo leva espetáculos infantis. Legal, muito legal. Para o público. Estávamos com a Estação dos Contos, que é um dos nossos mais antigos espetáculos que ainda está em repertório. Tem o 1, 2, 3, Conta Outra Vez, que é um espetáculo solo meu, de contação. Esse ano também vou circular por algumas cidades do Brasil com ele. Opa! E, enfim, e a gente está em montagem agora de um novo infantil também. Se come bem em Natal, sem se precisar vender um rim? Come. Natal tem restaurantes de todos os preços. Eu frequento todos os restaurantes de Natal, todo. Eu trabalho originalmente desde o meu primeiro emprego na Tribuna do Norte e até hoje eu tive esta sorte que para mim é um prazer ser um habitué da Ribeira, da Cidade Alta, sim, do Alecrim. Então, muitas vezes eu tomo café no Alecrim. Se você for na Cidade Alta, ali na esquina do Beco da Lama, você toma café de R$2. Claro, o nível de comida de R$2 é um. O nível de um prato de R$70 é outro. O prato de R$70 ele coloca também a essência do autor. Sim. A essência do autor. Mas o problema hoje de deixar o rim para comer o restaurante não é nem tanto dos restaurantes. Se você for ver a lucratividade dos restaurantes, a margem não é tão grande. O dono de restaurante não é tão rico porque vende muita comida ou comida cara. É a quantidade de encargos, sim, impostos, insumos. Praticar qualquer atividade comercial hoje, a gente está vivendo hoje Natal uma crise econômica muito grande, sim, a olhos vistos, é algo difícil. Ir para um restaurante é mais complicado ainda, porque da hora que você senta, o cliente senta, na hora que o prato chega lá quente, na temperatura certa, na textura certa, no ponto certo para você comer e não querer devolver e achar que está maravilhoso, sim, e pagar aquele valor, tem uma cadeia de atividades que começa lá de manhã cedo, no recebimento do estoque, na separação dos itens, sim, no porcionamento, o custo de energia, de ar-condicionado, o forno específico para fazer aquela comida Não é fácil. Não é fácil. Mas você tem em Natal restaurantes de todos os preços. E come-se bem em todos os preços democraticamente. Eu circulo por Natal, por todos os restaurantes e não tenho preconceito com relação à comida. Comida boa. Sim, o preconceito, eu acho que o crivo é isso. Eu acho comida boa. Comida é boa. Comida mal feita, aí, de má vontade só para vender, aí... Eu saí daqui... Não prospera. Com a minha mulher e fui para uma praia e ela disse, nós temos que comer em tal restaurante porque a atriz tal, a celebridade tal comeu nesse restaurante e tal. E eu fui lá, puxa vida, e não foi uma comida maravilhosa e tal, caríssima. Eu digo, eu estou pagando o preço da marca, eu estou pagando o preço do status. Ela, não, mas vamos comer, já que foi esse preço. Eu digo, não, eu vou comer, mas quando terminar eu vou comer um sanduíche ali. Eu acho que o crivo, né, sem querer ser rabugento e sendo com o gourmet, com tudo que é gourmet, mas o crivo é se aquilo é saboroso.
se aquilo é gostoso, se aquilo é bem feito. Atendeu esses itens do cliente, aí tudo bem. Aí vem o segundo ponto, onde é que eu estou? Se eu estou numa zona simples, o público é um público simples ou é um público refinado, aí vem outras questões. Isso. Né? Questões que às vezes a gente acha assim abstratas e não presta atenção, mas é até o mobiliário, sim, a louça, a toalha de mesa e a taça que você toma são adquiridos com a comida que você vende. Sim. Quanto mais caro o insumo, um pouco maior vai ser o valor da comida. Então, no valor da comida, às vezes não está o preço que você compra no supermercado, a comida, sim, que você está saboreando, mas o ambiente que você está frequentando. Perfeito. O ambiente, restaurantes são lugares especiais, né? A comida, comer bem é muito agradável, mas restaurantes bons, tem restaurantes que a gente vai e se sente bem, né? Eu me sinto por isso bem que a gente aqui. volta. Eu me sinto bem aqui, eu pago um pouco mais caro, mas aqui, nessa mesa, nesse lugar, eu me sinto bem. Eu gosto daqui. E às vezes é um restaurante, agora eu me lembrei de House of Cards, aquela série, que o sujeito, o presidente dos Estados Unidos ia comer uma costela. Para ele não tem preço. Toda vez que eu olhava ele assistindo, ele comendo aquela costela, não dava vontade de comer costela. Para ele não tem preço. Não tinha preço. E a gente já comeu costela de porco em vários lugares diferentes. Tem lugares que cobram muito caro, que tem a glamorização, sim, que é a gourmetização que você está dizendo, e não entra. E tem alguns que a costela vem desmanchando, maravilhosa. Você senta, come com a mão, sem frescura, paga um preço justo e é saborosa, é maravilhosa. Eu acho assim, baixa gastronomia é muito bem-vinda, desde que bem feita. Minha mulher reclama, às vezes, você quer comer na baixa gastronomia, eu digo, quando é bem feita, é uma coisa de louco. Quando é mal feita, aí tanto faz, se você está num restaurante que você só entra se for de gravata, ou se você está sentando num botequim, mas quando é mal feito, está descartado. Mas voltando às cores, sim, da vila, então assim, a Rua do Curupira foi uma das primeiras ruas de Ponta Negra. É uma rua de resistência, nossa, uma rua onde tem pescadores, nossa, temos rendeiras, catadoras de mangaba, e eu resolvi usar arte urbana para fazer esse projeto de colorir os muros, firmando a identidade territorial deles, né? Só que a gente não ficou só na pintura da arte, do grafite. A gente começou a fazer um trabalho de reaproveitamento de materiais, de resíduos sólidos. Aí a gente utiliza placa, resíduo de marcenaria, garrafas. Isso ano sempre as crianças. As crianças conduzidas. O protagonista sempre são eles, né? Então, eu tenho o apoio de uma colaboradora. Pode falar o nome da pessoa? Claro. Minha querida, a professora Eleika apoia, assim, para que eu possa comprar o material, levar as crianças minhas crianças já foram ao shopping, ao cinema, ao teatro, então proporcionar esses momentos para eles, né? A gente não consegue sozinho também, né? Sim. Então é bom a gente provocar isso nas pessoas. Cores da vila. As cores da vila. Eu quero mudar, já quero falar, vou fazer as cores da vida. Boa! Porque eu não pinto o quadro, porque o quadro é muito pequenininho, eu quero pintar a parede. Então, mas eu acho que eu preciso partir de um ponto, né? Então eu não posso mudar o mundo, mas posso mudar a minha vida, a minha rua, perfeito, ali do ladinho, e a gente vai crescendo, crescendo, crescendo. Esse ano eu pretendo ainda finalizar o projeto com remontando uma peça de teatro que eu fiz, que é a história do barquinho, ainda com alguma adaptação com as crianças, e ano que vem quero fazer um projeto audiovisual. Mas já fiz oficina de economia criativa com eles, aí eu chamo a Gorete, que é uma moradora da vila, para ensinar a fazer a cocada, sabe? Tem sede? Tem uma sede? A minha casa, né? Eu tenho um espaço que é o Birimbau, que é o meu hostel, e aí eu vou intercalando, é o espaço deles. Um ateliê? Não, a minha garagem, tem a cozinha do hostel e a gente usa a rua,
Né? Agora eu até consegui aumentar, agora a gente vai ter uma sede mesmo, onde eu vou fazer projeções de filmes para eles e tal. Você que está nos assistindo, que é empresário, que eu lhe conheço, que eu estou falando para você, e você sabe quem é. Você é empresário, você sabe que você pode ajudar um projeto como esse, fantástico. Moradores, os primeiros moradores da Vila de Ponta Negra, estão lá há anos. Está aí um projeto bacana para ser apoiado. Ah, eu quero lá dar uma olhadinha. Não, lá você vai dar uma olhada, você vai aplaudir e você vai levar. Porque Vicente Falcone me ensina isso. Professor Vicente Falcone, tudo precisa de dinheiro. E sem dinheiro, uma igreja, uma escola, uma padaria e um projeto social. Mas a gente consegue fazer sem dinheiro para poder aparecer o dinheiro, né? E aí essa turma poder chegar e ajudar e dizer, não, vamos construir uma sede, vamos construir um ateliê. Isso. Porque esse pessoal precisa. Isso. Maravilha. As cores da vida. As cores, eu trouxe uma lembrança para você. Muito obrigado. momento mechan aqui. Não, eu agradeço demais. Na verdade, é um resíduo sólido, é um lixinho. Minha saudosa mãe me dizia que quando a gente ganha um presente... Aqui tem as redes sociais, tá em inglês, português. Cores da Vila. www.coresdavila.wix/Cores da Vila. E temos Instagram e Facebook. YouTube, A turma é preguiçosa, por isso que às vezes eu nem... Procurei, Cores da Vila, olha que coisa linda. Vai com certeza lá para casa e eu vou divulgar muito, Nath, muito obrigado mesmo. Lê a frase. Diante da vastidão do tempo, da imensidão do universo, é um imenso prazer dividir um planeta e uma época com você. Carl Sagan, aí é covardia. Carl Sagan, aí é covardia, meu mestre. O meu também, meu predileto. Muito obrigado.